Eu, Valfrido Schmidt, mais uma vez com vocês, trazendo mais uma mensagem para vocês. Se você está me assistindo, é inscrito no meu canal, parabéns. Continue me ouvindo, me assistindo, me prestigiando. Se você ainda não está inscrito no meu canal, você poderá fazê-lo também. Para mim será um prazer ter novos amigos comigo. Mas antes de nós falarmos alguma coisa com vocês hoje, nós gostaríamos de fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos a tua proteção que nos tens dado durante esses dias, a mim e aos meus amigos. Que possa o Espírito Santo continuar conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todos os males, de todos os perigos, e nos dando força na nossa caminhada, na nossa jornada, rumo à nossa recompensa final, que é a vida eterna, Pai querido. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos e salva-nos para o Teu reino. Suplicamos agradecidos no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Eu tenho falado para vocês durante basicamente esse período todo sobre esperança. Mas para que a minha esperança realmente consiga se concretizar, eu preciso de uma coisa bem pequenininha, mas muito pequenininha, chamada fé. O que é fé? Faço uma pergunta para você, o que é fé? Eu gostaria de dizer o que a Bíblia diz o que é fé. Lá em Hebreus 11, no verso 1, nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Outra coisa a gente poderia dizer que a fé é crença nas verdades da religião, é crença nas verdades que nós encontramos registradas no livro de Deus, a Santa Bíblia. Aí eu faço para você uma pergunta: será que nós temos fé? Será que nós temos fé? Tem você fé? Nós vemos um exemplo aqui, por exemplo, no caso de Abraão. Abraão tinha uma fé tão grande que quando Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque em sacrifício a ele, o que aconteceu? Abraão teve tanta fé e tinha tanta fé em Deus que ele resolveu aceitar a ordem de Deus. Ele não fez como assim não, Senhor. Ele não discutiu com Deus, não. Ele foi fazer e cumprir a ordem que Deus deu, porque ele tinha fé em Deus. Também tem um texto lá em Mateus capítulo 21, o verso 22, que nos diz assim: é tudo quanto pedirdes em oração, tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, recebereis, tendo fé, receberemos. Então nós vemos aqui que para nós conseguirmos alcançar muitas vezes a nossa esperança, nós temos que ter fé. Eu gostaria de ler agora um trecho de um livro chamado Um Exemplo de Fé, Fé, Honra e Coragem de um Povo, na página 166. Esse artigo foi escrito por Carlos Kuntz. E ele diz assim, ele relata assim, no seu livro, o seguinte: em 1944, houve uma grande seca no sul do Brasil, tão intensa que estava assolando completamente a região. Na época, eu, Carlos Kuntz, que foi o autor do livro, trabalhava em uma serraria movida a água. No entanto, para fazê-la funcionar, tínhamos que percorrer uns 100 metros, transportando a água em latas até encher a caldeira. Como a estiagem persistia, os membros da igreja de entrada
que é uma regiãozinha da cidade de Bom Retiro, Santa Catarina, resolveram se reunir num domingo à tarde para orar a Deus pedindo que chovesse. Aí um fato curioso, que para nós hoje é um grande exemplo de fé, foi a atitude do senhor Adolfo Felau. Continua escrevendo Kuntze. Adolfo Felau é meu bisavô, por parte da madrasta do meu pai. É a segunda esposa do meu avô, que ao sair para a igreja naquela tarde, levou consigo o seu guarda-chuva. No caminho em direção à igreja, encontrou uma pessoa que o indagou, dizendo: que é isso, senhor Adolfo? O céu está tão azul, não há menor sinal de chuva, e o senhor com esse guarda-chuva? Ao que então respondeu o senhor Adolfo: eu estou indo à igreja para orar a Deus pedindo chuva. Os irmãos se reuniram, oraram com fervor a Deus, e então os céus se abriram. Embora não houvesse uma única nuvem no céu, aqueles que moravam mais distantes apanharam chuva antes de chegar em casa. Isso é fé. Indo para a igreja, orar pedindo chuva, levando guarda-chuva, isso é fé. Isso é fé. Eu gostaria também de ler um texto para vocês, que nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 17 e o verso 18, falando a respeito de Elias. E o texto nos diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. Temos nós essa fé? Temos nós essa fé de Felau? Temos nós essa fé de Elias? Nos falta fé. Que oxalá que Deus possa conceder a nós fé, a fé que nós precisamos na nossa vida para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e os nossos propósitos. Que Deus nos abençoe. Obrigado por você ter me ouvido. Estaremos novamente convosco daqui 15 dias. Obrigado.